Deus quer que eu seja feliz. Então, vou largar minha mulher. Será que é isso que a Bíblia ensina? É o que veremos neste vídeo. Olá, eu sou o pastor Cremilson Meireles, esse é o canal Controversando. Nesta ocasião, quero tentar responder a seguinte pergunta: a busca pela felicidade justifica qualquer atitude? E a primeira coisa que quero destacar é que não é a busca pela felicidade que traz felicidade, mas sim a busca por fazer a vontade de Deus. E isso eu justifico essa afirmação com base no Salmo 128. Salmo 128, versículo 1 diz assim: bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor é um sinônimo de fazer a sua vontade. Bem-aventurado é a expressão que significa feliz. Ou seja, para você ser feliz, você precisa fazer a vontade de Deus. Logo, se a obediência é o caminho para a felicidade, a desobediência é o caminho para a infelicidade. E pensando nisso, em relação ao casamento, vejamos o que Jesus ensinou em Mateus capítulo 19, no versículo de número 6. Convido você a acompanhar comigo. Mateus 19, versículo 6 diz assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. E o que Deus ajuntou? Antes que você diga, olha, meu casamento não foi Deus que ajuntou. Mas o que Deus ajuntou aqui, se você ler os versículos anteriores, versículo 4, por exemplo, diz assim: Jesus afirmando: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea, e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe homem. Veja, ele está se referindo àquilo que o Criador fez, macho e fêmea. Então, se a sua união é uma união conjugal, legitimada publicamente, de um macho com uma fêmea, então é isso que Deus ajuntou, de acordo com as Escrituras. Logo, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O mesmo Deus que fez essa afirmação, uma vez que cremos que Jesus é o próprio Deus, o mesmo Deus que fez essa afirmação em Malaquias capítulo 2, versículo 16, afirma também que, usando seu profeta, diz: Deus odeia o divórcio. Logo, se você decide abandonar a sua esposa para ser feliz, na verdade você está na contramão da felicidade, porque você está em desobediência. É claro que esse texto de Mateus 19, ele traz uma cláusula de exceção que muitos entendem que permite, que se trata de uma permissão do divórcio, no caso do cônjuge adulterar. Mas a maioria das pessoas usa essa cláusula de exceção para justificar o divórcio em qualquer circunstância. Mas é importante ressaltar que o homem que se divorcia para ser feliz, ele deixa para trás uma família infeliz. Ao buscar a sua felicidade, ele provoca a infelicidade do outro. Será que isto está certo? A segunda coisa que quero ressaltar é que a felicidade não é o propósito da criação. Deus não criou você com o propósito prioritário de ser feliz. Na verdade, Deus te criou para a sua glória. Se não vejamos Isaías 43, versículo 6, Deus diz por meio do seu profeta: direi ao norte, dá, e ao sul não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Deus nos criou para a sua glória e não necessariamente para sermos felizes. Contudo, a felicidade está em nos alinharmos com o propósito original para o qual Deus nos criou, qual seja a glória dele. Porque uma vez tendo o homem caído, tendo o homem pecado, a Bíblia diz em Romanos 3, versículo 23, que o pecado separou o homem desse propósito, do propósito de glorificar a Deus. A Bíblia diz assim, Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E a Bíblia completa no versículo 24 dizendo: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Isso significa que quando nós somos redimidos, quando nós somos reconciliados com Deus, nós nos tornamos habilitados a buscar mais uma vez esse propósito. E a felicidade está em nos alinharmos com isso, porque somente quando quando nós recebemos Jesus como Salvador e somos absolvidos, justificados, é que nós podemos buscar alcançar o propósito de 1 Coríntios 10:31, onde Paulo diz: quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Porque só então nós entendemos que que é dele, por ele, para ele que são todas as coisas. Por isso nós chegamos à mesma conclusão de Paulo: glória, pois, a ele eternamente. Amém. O propósito da criação é a glória de Deus e não a sua felicidade. Entretanto, buscando isso, nós alcançamos a felicidade porque encontramos satisfação plena no Deus Todo-Poderoso. É isso que Jesus ensina quando no Sermão do Monte ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem a miséria da sua alma, que reconhecem a sua falência espiritual e recorrem a Deus, porque Ele é o único que pode resolver o problema da alma. É o único que pode dar a verdadeira felicidade. Esses são bem-aventurados porque encontram em Deus a satisfação para a sua alma. Mas a terceira coisa que quero destacar é que Deus quer que você seja feliz. No entanto, essa felicidade está nessa relação com Deus, nessa satisfação com Deus e não na ausência de problemas. Porque um outro texto importante para essa reflexão é Romanos, capítulo 8. Inclusive, John Piper ele faz umas observações interessantes a respeito desse texto. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Veja, em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Enfrentando todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores, porque essas coisas, elas agora assumem um sentido diferente para nós. Nós triunfamos sobre elas porque elas agora nos servem. Elas nos servem ao propósito maior que Deus estabeleceu, qual seja nos conformarmos à imagem de Cristo. E onde nós encontramos a justificativa para essa afirmação? Em Romanos 8, no versículo 26, a Bíblia diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A obra que o Espírito vai operando em nós. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Deus, ele enviou o Espírito Santo para nos dirigir, para nos conduzir, e o próprio Deus, ele usa o apóstolo para afirmar que todas as coisas que acontecem, elas contribuem para o propósito. E que propósito é esse? No versículo 29, a Bíblia diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Veja, Deus, Ele nos escolheu, Ele nos chamou para sermos conformados, para sermos moldados e assumirmos a imagem do seu Filho. Então, em todas essas dificuldades que enfrentamos, Deus ele está operando por meio do seu Espírito para que nós sejamos moldados, conformados à imagem de Cristo. Porque esse é o nosso propósito, esse é o objetivo que devemos perseguir, sermos conformados à imagem de Cristo. Agora eu faço uma pergunta. Você acha que ao abandonar a sua esposa por causa de uma suposta infelicidade, por causa de uma suposta incompatibilidade, sem que tenha acontecido qualquer problema relacionado a adultério, por abandonar a sua esposa, você acha que você está agindo como Cristo? Ora, Cristo nunca abandonou a esposa dele. Cristo não abandona a igreja. Cristo segue com a igreja até o fim e a igreja falha e falha muito.
Se o critério de Cristo fosse o mesmo que o seu, a igreja já teria sido abandonada. A igreja teria sido largada e Cristo iria habitar nos céus e viver o seu gozo em si mesmo, na própria divindade, porque Deus é suficiente para si mesmo. Mas você acha que está agindo como Cristo? Cristo sempre buscou os interesses dos outros. Ainda que haja um interesse maior do Pai, ele buscava também os interesses dos outros, em especial daqueles que ele se sacrificou para salvar. Perceba que quando nós observamos Filipenses capítulo 2, nós vemos o exemplo de Cristo, mas o exemplo de Cristo está alinhado com aquilo que 1 Coríntios capítulo 13 afirma. 1 Coríntios capítulo 13 afirma no versículo de número 5, diz assim: não se porta com indecência, não busca os seus interesses. O amor, 1 Coríntios capítulo 13 trata do amor. O amor não busca os seus próprios interesses. Qual interesse você está buscando? O interesse de Deus? O interesse do próximo? Ou a sua própria vontade? Talvez na sua concepção ser feliz seja fazer a sua vontade. Deus não quer fazer a sua vontade. E se isso te faz infeliz, então essa é a vontade de Deus. Que você seja infeliz nesse sentido para que você possa encontrar a verdadeira felicidade em Cristo. Deus abençoe. Um grande abraço.